E aí, você sabe quem foi Herodes e do que ele morreu? A Bíblia pouco fala a respeito dele e de sua morte. Para entendermos um pouco mais sobre o que aconteceu, iremos recorrer a fontes extras bíblicas e à ciência moderna. Para isso, aperte os cintos e embarque comigo em mais uma curiosidade bíblica. O Herodes mencionado em Mateus 2,19 é conhecido como Herodes o Grande, ou como Herodes I, que reinou por 4 décadas seguidas, entre os anos 37 a.C. a 4 depois de Cristo. Ficou conhecido por grandes obras de engenharia civil e pela construção ou alargamento do segundo templo de Jerusalém. Foi um rei perverso que, segundo Mateus, ordenou o massacre dos inocentes e ainda mandou matar sua esposa, seus filhos, sua sogra e grandes rabinos da sua época, como nos relata Flávio Joséfo. Judas, filho de Sarifeu, e Matias, filho de Margalote, eram queridos pelo povo, além de serem os mais eloquentes dos judeus e os mais sábios na interpretação das nossas leis. Educavam a juventude e tudo faziam para encaminhá-los à virtude. Estes dois homens, zelosos das leis de nossos pais, excitaram seus discípulos a arrancarem a estátua da águia que Herodes havia colocado sobre o portal do templo. Herodes, após capturar Judas e Matias e 40 dos seus seguidores, os indagou perguntando: quem os fez tão ousados para tirar a estátua que ele havia consagrado no templo? Depois mandou queimar vivos Judas e Matias, autor da sedição. Herodes veio a falecer no ano 4 a.C., de uma doença insuportável. Flávio Joséfo nos descreve os sintomas desta doença em seu livro Antiguidade dos Judeus. A doença de Herodes tornava-se cada dia mais virulenta, à medida que Deus lhe infligia punição por seus crimes, pois era uma febre lenta, não mostrando aos que o tocavam um calor proporcional ao desgaste interno de seu corpo, mas havia também um desejo excessivo por comida que ninguém ousava recusar. Isso era acompanhado de inchaço nos intestinos e especialmente dores excessivas no colo. Um tumor úmido e transparente também lhe cobria os pés. Semelhante era a doença perto da bexiga, de modo que a decomposição causava vermes na parte baixa do seu abdômen. Havia uma respiração cada vez mais virulenta, que por si só era repugnante, tanto pelo hálito desagradável quanto pela rapidez da mesma. Também sofria convulsões em todas as partes do corpo, de modo que isso lhe acrescentavam várias dores insuportáveis.
Alguns médicos têm pesquisado sobre qual seria a doença de Herodes. Um artigo publicado no ano de 2002 no jornal Folha de São Paulo diz que, segundo o médico americano Jan Huntsman, na Universidade de Washington, Herodes morreu de uma doença crônica nos rins e uma infecção incomum no pênis, chamada de gangrena de Fowler. Coceira intensa, falta de ar, convulsões e tremedeiras são sintomas característicos dessa doença, diz Huntsman. Porém, a gangrena na genitália não poderia ter surgido de complicações renais, o que levou o médico pesquisador a levantar outras hipóteses, como, por exemplo, ter surgido em decorrência da gonorreia, que o rei poderia ter contraído, causando a infecção da uretra, fazendo com que a urina vazasse dentro do seu próprio corpo, espalhando bactérias, o que explicaria o surgimento de vermes, conforme relata Joséfo. Também não é descartada a possibilidade da infecção no abdômen de Herodes ter se espalhado para a região da virilha e reto, ou até mesmo um simples arranhão causado pelo ato de se coçar poderia ter infeccionado e gerado a gangrena diretamente na área. Bom, eu vou ficando por aqui, dê o seu like e até a próxima.